Não sei se o Valber chegou alguma dúvida. As meninas aí. Oi, padre. Bom, chegaram algumas dúvidas perguntando mais na prática mesmo da catequese. Algumas pessoas perguntando como que é a realidade da formação de catequista na sua diocese. E também, assim, permanece o Claridim, tá assim, né? Da Clarindo, da Paróquia Nossa Senhora das Neves. Perguntas por que mudou? Se era assim a forma de administrar os sacramentos, quando que mudou, né? A forma de administrar esses sacramentos e de dar catequese também. Eu acredito. Aí, vou deixar para o senhor responder. Bom, nós vamos entrar nessa parte, é uma questão histórica, e não foi por uma questão teológica, porque teologicamente nada justifica essa mudança, e por isso que o documento 107 vai nos dar essa abertura de voltarmos a fazermos inverter essa ordem, né, de batizar, crismar e depois receber a Eucaristia. Mas, só para matar a curiosidade, o porquê dessa mudança, se colocou o crisma por último porque o bispo tinha uma certa dificuldade de estar presente em todas as paróquias para fazer esses sacramentos. Então se admitiu dividir os sacramentos da iniciação para crianças e adolescentes. Deixa eu deixar bem claro isso. Eu só posso dividir a administração dos sacramentos com crianças e adolescentes, né, para que o bispo pudesse ter essa presença. Por exemplo, a Igreja de Rito Oriental, que são católicos também, eles não fizeram essa alteração e os bispos deram autorização para que os padres fizessem a administração do sacramento da confirmação. Mas a Igreja de Rito Latino, então, preferiu jogar por último o crisma para que o bispo pudesse ter um contato, uma presença na vida das crianças, né? Mas é uma questão pastoral, não teológica. Teologicamente, isso não se justifica. Por isso que muitos liturgistas e professores da área de sacramentária defendem a volta e a inversão da ordem. E o documento 107 dá passos, então, nisso, dando essa abertura de a gente batizar, crismar e receber a Eucaristia por último. E aí quero frisar aqui que, para adultos, isso nunca mudou. Para adultos, nós devemos dar os 3 sacramentos de uma vez. Para adultos, não pode nem dividir os sacramentos. Então, os adultos devem receber os 3 sacramentos na vigília pascal, de preferência, são batizados, crismados e depois recebem a Eucaristia. Nós vamos trabalhar um pouquinho isso a partir de agora, tá bom? Então, vou voltar lá os slides e a gente vai continuar, então, aprofundando um pouquinho isso que nós estávamos refletindo aqui. Então, vamos lá. Chegamos no Concílio Vaticano II, que restaura o catecumenato em etapas. Então, olha só, vamos entender o que aconteceu. Então, lá no século II, século III, século IV, nós tínhamos esse itinerário chamado de itinerário catecumenal, com esses 4 tempos e essas 3 etapas. Só que isso acontecia quando a igreja era perseguida. Então, os primeiros cristãos eram perseguidos, eram mortos, eram jogados na arena dos leões. Então, quem que ia ser cristão? Quem, de fato, tinha feito uma experiência mística de Jesus Cristo profunda. Porque ninguém queria morrer na arena dos leões. Então, quantos que eram batizados, quantos que eram iniciados na fé pela igreja primitiva? Era um grupo muito pequeno, imagino eu, aqui a especulação, 10, 15 por ano. Então, eram comunidades pequenas, que eram grupos pequenos que se convertiam, porque era tudo à escondida,
Nós tínhamos lá as domus ecclesias, que eram as casas, que eram adaptadas para a reunião da comunidade, mas tudo muito discreto, né? Então era tudo escondido, porque se alguém descobrisse que aquela pessoa era cristã, ela ia ter que renunciar à fé, e uma vez que não renunciava à fé, aquela pessoa morria. Então eram grupos pequenos que iam ser iniciados. Até 313, então, com o Edito de Milão, as comunidades eram perseguidas. Em 313, o imperador Constantino, com o Edito de Milão, dá plena liberdade de culto à igreja. Então, os cristãos agora podem rezar, podem se reunir sem o medo de serem mortos. O seu irmão, mais adiante, em 400 e alguma coisa, que eu não me recordo agora a data, ele se torna cristão. Olha, Constantino não era cristão, mas deu plena liberdade de culto. Mas o seu sucessor, além da plena liberdade de culto, ele se torna cristão. E aqui começa, então, vamos dizer alguns historiadores, o problema da igreja. Porque até então nós tínhamos grupos pequenos que eram iniciados na fé, a ponto de fato, era uma iniciação profunda, de purificação mesmo das práticas pagãs, para que aquela pessoa pudesse se tornar cristã. Depois, com o Edito de Milão, isso começa a aumentar, mas até que o imperador, quando se torna cristão, a gente tem uma avalanche de pessoas querendo ser cristãs. Percebam, e o porquê que elas querem ser cristãs? A grande maioria, não porque fez uma experiência mística de Jesus Cristo, mas a maioria porque por uma questão de status. Então, o imperador é cristão, então eu também quero ser cristão. Eu quero estar onde ele está. Então, por uma questão política, de presença e assim por diante. Então, imaginem vocês, aquela comunidade que iniciava 10, 15, agora começa a ter 100, 200 para iniciar. E aí, então, a gente começa a ter uma iniciação de massa. E a comunidade não estava preparada para isso. Aí, aquela iniciação que se fazia de maneira personalizada, agora começa a fazer em grupos, em massa. E aí, então, aquilo que demorava 2, 3 anos, agora começa a ser abreviado para poder atender o contingente de pessoas que pedem o batismo. E qual foi o problema disso? O problema é que essas pessoas que vinham, a maioria não por convicção, mas por status, por interesses políticos e sociais, acabavam não tendo uma reta intenção e, consequentemente, não tendo uma boa iniciação e acabavam não sendo purificados das práticas pagãs e das práticas judaicas. E, com isso, começam a entrar as heresias dentro da igreja. Aí, para se combater as heresias, começa a se racionalizar a fé. Até que nós chegamos, então, no auge da cristandade, onde todo mundo, entre aspas, é cristão, e então começa a se ter o batismo em massa de crianças. Por que começar a se batizar crianças? Olha, uma vez que toda a família é cristã, aquela pessoa que não é batizada não é. Então ela não faz parte do grupo ainda. Então se começa a batizar crianças para que aquela criança também possa fazer parte da família. E nós temos indícios que isso já acontecia na igreja primitiva, por exemplo, quando os Atos dos Apóstolos vai dizer que Cornélio, toda a sua família foi batizado, todo mundo se converteu. Ora, naquela época era muito difícil uma família não ter crianças. Então, é um costume ter muitas crianças. Então, provavelmente, as crianças também já foram batizadas ali. Mas a maioria eram adultos. Nós chegamos no segundo milênio, onde a maioria já começa a ser batizada como crianças. E aí uma coisa vai acarretando a outra. Olha, uma vez que eu tive uma iniciação de massa, não foi bem purificado, ou seja, eu não fui plenamente iniciado, começa a ter as heresias. Aí, para combater as heresias, começa a se racionalizar a fé. Consequentemente, toda essa prática vivencial, litúrgica, começa a ser deixada de lado. E essa racionalização vai levando com que a gente tenha uma visão da doutrina, mas não uma visão da celebração, do mistério que de fato é celebrado. E com isso nós vamos perdendo a origem dos nossos ritos, dos nossos símbolos, a ponto de nós chegarmos antes do concílio, nessa igreja que talvez alguns de vocês experienciaram, quem tiver aí mais de 60 anos, de uma igreja que reza em latim, de costa para o povo,
onde o povo vai para assistir a missa, quem celebra é o padre, e o povo então assiste, e como não entende o que está acontecendo ali, porque a grande maioria já não sabia mais o latim, começa apenas a fazer suas práticas devocionais, rezar o terço, fazer novenas e etc. Né? Até que começam a surgir alguns grupos, e esses grupos depois são identificados como movimentos, movimento bíblico, movimento litúrgico, movimento ecumênico, movimento catequético, que são grupos que olham para a realidade da igreja e vai dizer, olha, nós perdemos as nossas origens, nós perdemos a nossa essência de fé. E aí, então esses grupos começam a se reunir, sobretudo nos mosteiros, e começam a estudar. Então o movimento bíblico vai dizer assim, nós precisamos trazer de volta a Bíblia para a mão do povo. Vamos começar a traduzir os textos bíblicos para a língua de cada nacionalidade. Vamos dar a Bíblia na mão do povo. E aí começam a fazer grupos de Lexão Divina, né? E começam ali resgatar toda essa catequese bíblica. Aí nós temos um movimento litúrgico que vai dizer, olha, né, a liturgia perdeu a sua essência, nós fazemos o rito pelo rito. Não, precisamos voltar. Precisamos ir lá na fração do pão, nos Atos dos Apóstolos, como que as primeiras comunidades celebravam. E aí a gente vai na origem e vai redescobrindo todos os ritos, todos os símbolos. E aí então o movimento bíblico, né, e o movimento litúrgico vão resgatando aquilo que era a prática da igreja primitiva. Então hoje o que nós celebramos nessa liturgia pós-Vaticano II é o que nós temos de mais próximo daquilo que se fazia na igreja primitiva, né? E aí tem alguns grupos, né, que não aceitam o Concílio Vaticano II e dizem, estão acabando com a tradição da igreja. Não, essa missa em latim de Cospe Povo nunca foi tradição da igreja. Isso surge muito posterior, né, à igreja, né? Então, a nossa origem, a nossa verdadeira tradição está lá. Século II, século III, século IV, e nós vamos buscar, então, as fontes nessa origem, nessa fração do pão. E aí, então, todos esses movimentos, de certa forma, prepararam o Concílio Vaticano II. Até que o grande São João XXIII, Papa João XXIII, um dia abre as janelas do Vaticano e diz assim, vamos abrir as janelas da igreja, porque a igreja está cheirando mofo. E com isso, então, ele convoca o Concílio Ecumênico Vaticano II, que pela primeira vez não vai discutir a doutrina, simplesmente, mas vai discutir a prática pastoral, né? Esse diálogo da igreja com o mundo, né? Com a sociedade. E então, quando João XXIII convoca o concílio, nós temos toda essa mudança de mentalidade, toda essa mudança de pensar e de ser igreja, né? A ponto de nós não dizermos mais assistir à missa, mas nós dizemos, nós celebramos. Por quê? Porque nós resgatamos a questão do sacerdócio batismal. Todos nós exercemos esse sacerdócio batismal por conta de Cristo, sumo sacerdote, né? Então, todos nós somos celebrantes, e o padre é um celebrante com a gente. O padre, então, é aquele que preside a celebração, que fala em nosso nome, mas todos nós celebramos juntos. E isso vai fazer, então, com que a gente tenha uma mudança na nossa maneira de pensar a construção das nossas igrejas, da organização. Isso vai pensar também toda uma mudança na nossa prática de catequese, que antes era aquele catecismo de perguntas e respostas. Hoje não. Né? Hoje a nossa catequese deve ser essa catequese onde cada cristão assuma a liderança, o seu papel, o seu lugar, o seu ministério dentro da igreja. E então nós temos essa mudança. Então toda essa reflexão que já havia sido feita pelos movimentos bíblico, ecumênico, patrístico, litúrgico, vem para dentro do concílio. E é essa reflexão amadurecida dos movimentos que faz com que nós tenhamos essa mudança imensa dentro da nossa igreja. E quando o povo então estava, os padres conciliares estavam discutindo a liturgia, estavam discutindo a catequese, a nova evangelização, eles, né, olham a tradição da igreja e vão dizer assim, é importante nós mudarmos a nossa maneira de catequizar. Não dá mais para ter essa catequese de pergunta e resposta. E aí, então, os padres conciliares vão lá no século II, século III, século IV, e identificam esse catecumenato da igreja primitiva como uma maneira de renovar a igreja. E aí, por isso, que a Sacrosanto Concilium, que é o primeiro documento aprovado pelo Concílio Vaticano II sobre a Sagrada Liturgia, pede essa restauração do catecumenato.
Então, se vocês pegarem a Sacrosanto Concilium, que é o primeiro documento do Concílio Vaticano II, vai estar escrito assim no número 64. Sob a orientação do ordinário local, seja restaurado o catecumenato de adultos, divididos em diversas etapas. Desta maneira, o tempo do catecumenato seja destinado a catequeses profundas e santificado pelos ritos realizados sucessivamente em cada etapa. Ora, o que os padres conciliares estão querendo dizer aqui? Para a gente superar essa catequese racional, doutrinal simplesmente, para uma catequese que de fato forme cristãos, que vá lá, que crie intimidade com a Sagrada Escritura, que faça essa experiência da Sagrada Liturgia, que dê autonomia para a gente entender aquilo que nós celebramos, o mistério de fato da nossa fé. Então percebam, isso que nós estamos discutindo hoje, em 2020, era algo que os padres conciliares já estavam pedindo em 1963. Olha, nós estamos demorando mais de 60 anos para compreender aquilo que os padres já estavam pedindo lá atrás. Por quê? Porque essa mudança não é simples, é uma mudança de mentalidade. Olha, do concílio até aqui nós conseguimos mudar, evoluir muito, mas é uma mudança gradativa, lenta, porque é uma mudança de cabeça, de mentalidade, da forma de pensar. Então, muitos dos padres tinham sido formados com uma teologia pré-conciliar. Então, nós precisamos ter aí uma formação, uma mudança, uma atualização, e nem sempre os padres conseguimos estudar, conseguimos fazer cursos. Então, é difícil, tem padre que tem 70, 100 comunidades para atender, então essa mudança foi lenta. Então, essa reflexão feita para o concílio demorou a chegar nas nossas bases. Mas, graças a Deus, mesmo um pouco atrasado, chegou. Está chegando. Nós estamos refletindo sobre isso. E é isso que eu quero falar para vocês. Essa intuição, esse pedido do concílio, fez com que, ao longo dos anos, a igreja se movimentasse, buscasse a sua identidade na igreja primitiva e, hoje, tem condições de nos oferecer de modo concreto essa iniciação. E então, como um pedido dessa restauração do catecumenato, a Igreja publicou em 1973 esse livrinho que está aí, que é o Ritual da Iniciação Cristã de Adultos, o famoso RICA. Que livro que é esse? Então vamos entender. O RICA é um livro litúrgico, que traz o rito do batismo de adultos. Por quê? Porque no início da igreja nós tínhamos apenas o rito de batismo de adultos. Então no rito de adultos se perguntava, você quer ser batizado? Quero. Então o adulto tinha que falar quero. Quando começa a se batizar crianças, o mesmo rito era utilizado. A criança tinha condições de pedir o batismo? Tinha condições de dizer eu quero? Não. Então, ao longo da história, aí os padres dizem assim, olha, nós precisamos adaptar esse rito a crianças, uma vez que agora a gente só está batizando crianças, não batiza mais adultos. Então a igreja vai lá e publica o ritual do batismo de crianças, a ponto de, no auge da cristandade, a gente utilizar apenas o rito do batismo de crianças e acabou meio que desaparecendo o livro dos adultos, o ritual do batismo de adultos. Até que nós tivemos toda aquela controvérsia protestante e etc. E começam a se aparecer adultos novamente para batizar. Então, um pouquinho antes do concílio, era muito comum a gente ter um monte de criancinha sendo batizada e ter um adulto ali no meio. E aí os padres conciliares vão dizer assim, olha, nós não podemos batizar crianças e adultos juntos. Porque o rito de criança, os pais assumem a fé no lugar dela. Já o adulto, ele precisa assumir a fé. E aí, então, o Código de Direito Canônico vai dizer que até os 6 anos de idade, a criança não tem o uso da razão. Então, os pais podem assumir a fé para ela. Mas a partir dos 7 anos de idade, a criança já tem o uso da razão. Então, os pais não podem mais assumir a fé para ela. Então, ela tem que assumir a fé. Então, diante disso, a consequência desse pedido foi com que a igreja promulgasse o Ritual da Iniciação Cristã de Adultos, que é um livro que vai trazer todo o itinerário celebrativo que deve ser feito para os adultos.
Então, com crianças, vai ter o ritual do batismo de crianças, onde os pais vão assumir a fé no lugar dela, porque ela ainda não tem uso da razão. Mas os padres conciliares vão dizer assim, todos aqueles que têm mais de 7 anos de idade, estes devem assumir a fé. Mas para eles assumirem a fé, eles precisam ser catequizados, eles precisam compreender a fé, para no dia do batismo dizer, sim, eu quero ser batizado, eu quero ser discípulo missionário de Jesus Cristo, eu quero ser cristão, eu quero ser seguidor de Cristo. Eu aceito a salvação, eu aceito a cruz de Cristo como única salvação. Então, para isso, né, os padres conciliares vão dizer, os que têm mais de 7 anos de idade precisam ser catequizados. E aí, então, vocês lembram que aqui o pedido vocês lembram? Deixa eu voltar aqui. Vocês lembram que aqui, né, fala de catequese profunda e santificado pelos ritos? Ora, que ritos são esses? São todos aqueles ritos de passagem e celebrações que já eram previstos na igreja primitiva. Então, para ajudar para que o catecumenato de fato acontecesse, a Sagrada Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, então, elaborou, promulgou esse ritual da iniciação cristã de adultos, que vai trazer todas as celebrações, desde a celebração de admissão até a celebração dos sacramentos. Dentro da celebração dos sacramentos, ela recupera ali todo o rito do batismo de adultos. Então, hoje, né, eu não posso ter na mesma celebração um bebezinho de alguns meses ou uma criança de 1, 2, 3 aninhos e alguém com mais de 7 anos de idade. Por quê? Porque são ritos diferentes. Né? É uma dinâmica diferente, então são celebrações diferentes. Então, para quem tem mais de 7 anos de idade, eu vou usar esse livro, que é o Ritual da Iniciação Cristã de Adultos. Esse livro, então, é um livro litúrgico, que vai trazer todas as celebrações que devem acontecer durante o processo de iniciação à vida cristã. Só que ele não traz só as celebrações. Ele vai trazer também todo o desenvolvimento do processo catecumenal. Ou seja, ele vai explicar como deve ser cada tempo. Qual o objetivo de cada tempo. Ele não vai trazer o conteúdo catequético, mas ele vai trazer o conteúdo de cada tempo. Então, nós temos que ter o pré-catecumenato com esse objetivo, aí nós vamos ter o rito de admissão, aí por ser um livro litúrgico ele traz o rito de admissão como deve acontecer, depois ele vai dizer, depois do rito de admissão tem o rito do catecumenato, e aí ele vai explicar quais são os objetivos, qual é o tempo, e assim por diante. Né? Então, o RICA, hoje, se torna o primeiro instrumento que nós precisamos estudar. Então, se nós queremos compreender a iniciação à vida cristã, todos nós precisamos ter acesso ao ritual da iniciação cristã de adultos. Por isso que talvez é importante a comunidade ter um livro aí e deixar circular na mão dos catequistas, ou se o catequista quiser comprar um ritual e ter, a Paulus lançou uma versão menor, bem mais em conta, de 30 e poucos reais, então bem mais acessível, que é o mesmo conteúdo, só que é uma versão um pouco mais simples, né? Uma capa de plástico, não capa dura como essa, para facilitar, de fato, que todas as nossas equipes de liturgia e catequistas tenhamos acesso a esse livro. Então, ele vai trazer todo esse desenvolvimento do processo catecumenal e ele vai se tornar, então, um modelo inspirador que deve ser reconhecido e valorizado por toda a nossa comunidade. E aí, então, chegamos aqui ao RICA. O que o RICA vai trazer? Como eu disse, todo o desenvolvimento do processo catecumenal. E é isso que nós vamos ver agora. Né? Vamos tentar entender esse esquema catecumenal que o RICA traz e, a partir dele, nós vamos entender, então, o que é um itinerário catecumenal e o que é um itinerário de inspiração catecumenal. Então, eu esqueci de colocar um slide aqui, que é o índice do RICA. Então, se alguém tiver o ritual aí, pode pegar. Nós vamos aqui no final do RICA e vamos ver o sumário. Então, o que o RICA traz? Ele vai trazer uma introdução, falando desses tempos e dessas etapas. Depois ele vai trazer, depois dessa introdução ao rito da iniciação cristã de adultos, ele vai trazer o primeiro capítulo, que é ritos do catecumenato em torno de suas etapas. Percebam, esse é o rito ordinário, é o rito principal do ritual, que está no capítulo 1. Esse primeiro capítulo
é destinado exclusivamente para catecúmenos. Então, todas as celebrações que ele apresenta aqui, rito de admissão, rito de eleição e etc., as bênçãos, é para catecúmenos. Então, o primeiro destinatário do RICA são adultos não batizados, tá bom? Adultos aqui, nós podemos entender acima de 17, 18, 20 anos. Aí cada diocese vai estipular, né, quais são os critérios para ter essa catequese com adultos. Então, adultos não batizados. Então, ele vai trazer parte por parte. O segundo e o terceiro capítulo é um desenrolar desse primeiro capítulo. O segundo capítulo vamos achar aqui. O segundo capítulo é ritos simplificados para iniciação de adultos. E o terceiro capítulo, rito abreviado de iniciação de adultos em perigo ou artigo de morte. Ou seja, esses dois, o segundo e o terceiro capítulo vai partir do primeiro e ele vai simplificar aquele itinerário um pouco mais longo de acordo com as diversas realidades. Às vezes, suponhamos, eu tenho ali um idoso de 80 anos que se converteu agora. Então, eu não preciso fazer todo aquele tempo. A gente pode fazer um rito um pouco mais simplificado. Ou tem alguém que está ali, se converteu no leito, né, descobriu uma doença, alguma coisa, e então a gente não precisa fazer também um ano e pouco, né, a gente pode fazer um pouco mais simplificado. Mas, então, tanto o segundo quanto o terceiro é uma simplificação do capítulo 1, mas para serem feitas diante de umas questões pastorais. O capítulo 4 diz assim: preparação para a confirmação e a Eucaristia de adultos que, batizados na infância, não receberam a devida catequese. Então, preste atenção. O quarto capítulo vai dizer assim: se na igreja primitiva a gente tinha muitos catecúmenos, hoje nós temos um número bem reduzido de catecúmenos. A grande maioria dos adultos que chegam para a catequese são de pessoas que foram batizadas enquanto bebês e por algum motivo, né, na infância não receberam a devida catequese e não completaram a sua iniciação. Então esses adultos, apesar de já serem cristãos por serem batizados, eles também precisam receber uma catequese. Então, se a gente for lá no capítulo 4, vocês vão ver que é apenas 2 páginas, frente e verso. E aí ele vai explicar o quê? E aí eu deixo para vocês lerem depois. O capítulo 4 vai dizer assim: os que já são batizados já são cristãos. E apesar de precisarem de uma catequese, eles podem participar da catequese junto com os catecúmenos. Ou seja, o itinerário catequético dessa transmissão oral da fé pode ser a mesma para catecúmenos e catequizandos. Porém, eles não podem ser tratados como catecúmenos. E por causa disso, o itinerário celebrativo que o RICA propõe no capítulo 1 não pode ser utilizado tal qual é apresentado para os catecúmenos. Ou seja, ele vai dizer que apesar do itinerário catequético pode ser o mesmo, posso trabalhar os mesmos conteúdos, o itinerário celebrativo tem que ser diferente. E então nós vamos ter que adaptar o itinerário celebrativo. E aqui então está a diferença entre itinerário catecumenal e itinerário de inspiração catecumenal. O itinerário catecumenal é esse itinerário que o capítulo 1 propõe, que é um itinerário feito para catecúmenos. O itinerário catecumenal é um itinerário pensado tanto catequeticamente quanto liturgicamente para catecúmenos. O itinerário de inspiração catecumenal é quando eu pego esse itinerário catecumenal e adapto ele a quem não é catecúmeno. E então por isso que ele vai se tornar um itinerário de inspiração catecumenal. Porque é um itinerário que foi inspirado lá no capítulo 1, no itinerário catecumenal, mas ele está sendo destinado a quem não é catecúmeno. E aí, o capítulo 5 diz: rito de iniciação de crianças em idade de catequese. Vejam que esse capítulo 5, ele é destinado para crianças catecúmenas. Então, ele vai pegar o capítulo 1 e vai adequar a crianças.
mas o capítulo 5 é destinado a crianças catecúmenas não batizadas. Ah, padre, mas as nossas catequeses, nós temos muitas crianças que já são batizadas. Então, o que nós vamos fazer? A mesma lógica que nós fizemos com os adultos. Nós vamos ler o capítulo 4, preparação para a confirmação e Eucaristia de crianças em idade de catequese que não receberam a devida catequese. Então, nós vamos pegar o capítulo 5 e fazer a mesma adequação. Então, nós vamos ter um itinerário catecumenal para crianças em idade de catequese, catecúmenas, e esse mesmo itinerário pode ser utilizado para crianças em idade de catequese já batizadas. Mas aí, esse itinerário, então, será chamado de itinerário de inspiração catecumenal, uma vez que ela foi pensada para quem já é batizado. E aí depois, os demais capítulos, capítulo 6, 7 e os apêndices, são orações, ritos e outras possibilidades que podem ser utilizadas no rito ordinário. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o capítulo 1 e vamos entender esse itinerário que o capítulo 1 propõe, tendo em vista aquilo que nós já vimos da igreja primitiva, e depois, a partir dele, nós vamos tentar entender o itinerário celebrativo catecumenal e de inspiração catecumenal que o RICA propõe. E isso, então, vai ser a base para todos os materiais que nós vamos utilizar a partir de agora nas nossas catequeses, né? Não só catequese de crianças e adolescentes, mas na catequese de adultos, na formação de pais e padrinhos que pedem o batismo e assim por diante. Bom? Então, vamos lá. Se a gente for pegar lá a introdução do RICA, no número 7 a 9, 13, vai falar sobre o pré-catecumenato ou tempo de evangelização. Então, o RICA vai dizer na introdução que esse tempo é um tempo para fazer os primeiros contatos, é um tempo de conversão, de encontro pessoal com Jesus, de aproximação da comunidade. Então, o que o RICA vai dizer? Antes de começar a catequese propriamente dita, e aqui nós estamos falando de adultos, tá bom? Adultos catecúmenos. Ele vai dizer que é preciso de um tempo para se tornar próximo daquela pessoa que quer ser cristã. Então, suponhamos, a gente saiu, fez missão. Ou a gente está lá na igreja, chegou alguém e diz, olha, os meus pais são evangélicos ou são espíritas, mas eu quero ser cristão. Então, eu já tenho 30 anos e quero me tornar cristão. Então, antes dele entrar na catequese, o RICA vai dizer que é importante ter ali um contato personalizado com aquela pessoa, de sentar com ela, saber a sua história, por que não foi batizada antes, como que é a família, quais são os reais motivos, as reais intenções para ela se tornar cristã. Por exemplo, muitas pessoas podem chegar e dizer, eu quero ser batizado. Por quê? Porque minha irmã está grávida e eu vou ser o padrinho de batismo. Ora, para ela poder ser padrinho de batismo, ela tem que ser batizada. Então, isso é motivo para vir para a catequese, para se tornar cristão? Não. Então, quer dizer, nesse tempo da evangelização ou pré-catecumenato, é o tempo que nós vamos sentar com ela, vamos ver as reais motivações e vamos dar sentido para essa busca. Vamos dar a real motivação para ela dizer, olha, o batismo é algo muito maior. O batismo pressupõe uma mudança de vida, pressupõe um compromisso. Você está disposto a mudar de vida? Você está disposto a ser membro dessa comunidade? Então, nesse contato personalizado, nós vamos ver ali as reais intenções e motivações. Uma vez que ela tem real motivação e intenção, que nós vamos rezar com ela, conhecer a sua história, aí sim ela vai ser admitida, né, no processo propriamente dito de catequese. Então, esse tempo tem uma duração limitada, pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser 2 meses, aí vai depender da realidade. Às vezes, a pessoa chegou agora em outubro, procurar a igreja, e aí a catequese de adultos vai começar só em fevereiro ou só em novembro. Então, todo esse tempo a gente pode ir acompanhando essa pessoa até chegar, né, quando começar a catequese propriamente dita. E os candidatos são chamados aqui de simpatizantes ou simplesmente de candidatos. O RICA, por ser um livro litúrgico, ele não traz o conteúdo a ser trabalhado nesse tempo, mas ele vai dizer que esse tempo é necessário, né? Esse tempo de estar junto, de conversar e etc. Uma vez, então, que é verificada a reta intenção dessa pessoa, nós temos aí o rito de admissão. Então, nós tivemos ali esse acompanhamento personalizado, e aí, então, nós podemos designar um introdutor, o RICA dá essa possibilidade, de a pessoa chegou, então a comunidade vai designar alguém que para acompanhá-la por um tempo. Então,
quem são esses introdutores? É um ministério novo na igreja. Esses introdutores são pessoas da comunidade. Eu costumo dizer que nós temos introdutores natos. Pensem aí naquela pessoa aí da comunidade que convida todo mundo para tudo, que reza, que tem um testemunho de fé bonito, que está sempre alegre, que está sempre ali disposta a ajudar todo mundo. Olha, essa é uma pessoa introdutora nata, né? E os introdutores não precisam ser catequistas. Podem ser lá da Renovação, pode ser dos Vicentinos, pode ser da Pastoral da Criança, pode ser do ECC. Nós temos aí várias pessoas, né? Todas as pastorais, todos os movimentos podem designar, fornecer alguns introdutores, né, para a comunidade. E esses introdutores, claro, precisam de receber também uma formação específica para desempenhar bem o seu ministério, uma vez que é um ministério novo. E ele, então, vai acompanhar e ele, então, vai ser o responsável de criar esse vínculo afetivo personalizado com aquela pessoa e também de ajudar com que esse catecúmeno seja inserido na vida da comunidade. Então, aquela dimensão, vocês lembram que eu falava do catecumenato, de criar esse vínculo afetivo com a comunidade? Esse introdutor é que, depois dos encontros de catequese, vai convidar a pessoa para ir à missa, que vai convidar para participar de uma pastoral, de um momento de oração, de uma adoração, e assim por diante, né? Então, esse introdutor tem esse papel importante, né, de dar esse acompanhamento personalizado, uma vez que o catequista, às vezes, vai ter 10, 15, 20 catequizandos e ele não dá conta de acompanhar todo mundo. Então, nós temos aqui a figura do catequista e nós temos a figura do introdutor. O catequista vai dar essa formação doutrinal mais concisa, né, mais densa. E o introdutor é o que vai fazer esse acompanhamento personalizado, esse acompanhamento mais pastoral, espiritual da vida do catequizando, do catecúmeno, aliás. E então, uma vez que ele veio, né, bonitinho, nós vamos ter lá um rito de admissão. Aqui começa, propriamente dita, a iniciação à vida cristã, né, com o rito de admissão. Então, o RICA, por ser um livro litúrgico, ele vai trazer essa celebração, tal qual como deve ser feita. Ele vai dizer que tem que ser na porta da igreja. Essa celebração tem 2 momentos. O primeiro momento na porta da igreja, o segundo momento dentro da igreja, onde nós vamos entregar para cada catecúmeno uma palavra de Deus e assim por diante. E esse rito de admissão, então, que está descrito aqui certinho como deve fazer, deve acontecer na porta da igreja e deve ser, num primeiro momento, destinado apenas para catecúmenos, né? Então, é um rito para acolher na porta da igreja estes que para a igreja são desconhecidos, né? Então, apesar do introdutor, do catequista, do padre conhecer aquele candidato, mas a igreja, ou seja, a comunidade não o conhece. Então, é o momento que nós vamos apresentar aquele candidato a toda a comunidade. Então, é importante que se faça numa missa com a presença da comunidade. Então, todo mundo vai sair lá na porta da igreja, vai perguntar qual é o seu nome, o que você quer, a fé, o que essa fé vai te dar. Então, nós vamos acolhê-lo, levar para a nossa sala de estar, que é ali a Assembleia, e ali nós vamos dar o livro da Palavra de Deus, e ali nós vamos começar, então, né, criar esse vínculo, né, mais afetivo, né, e ele vai começar a conhecer melhor a nossa comunidade e a nossa fé. E esse rito, então, abre o tempo do catecumenato, que é o tempo de catequese propriamente dita. Esse tempo, nesse tempo nós vamos ter ali a catequese, reflexão, aprofundamento, vivência, conversão, entrosamento com a igreja. Então, além dos encontros de catequese, nós vamos ter esse vínculo afetivo, esse entrosamento, esse estar junto nas diversas ocasiões, para que ele já possa ir conhecendo e se tornando parte da comunidade. São realizadas celebrações da palavra, então precisa a gente compreender que o RICA, uma vez que ele é um resgate daquilo que era feito na igreja primitiva, o RICA dá a possibilidade de se resgatar a disciplina do arcano. Por isso que aqui no tempo do catecumenato ele não fala de participar da celebração eucarística, mas ele fala de participar da celebração da palavra. Por quê? Porque ele pressupõe aqui um resgate da disciplina do arcano, onde quem não é batizado não deve participar da celebração eucarística, porque não tem sentido ele participar da celebração. É claro que hoje é um pouco improvável, é um pouco difícil a gente fazer isso. Uma vez que a gente não tem mais a disciplina do arcano, é complicado a gente, no meio da missa, depois da homilia, dar uma bênção e dispensar os nossos catequizandos.
até porque basta ele ligar a televisão e o rito está lá. Então não tem necessidade disso. Pode ser que no futuro a gente tenha necessidade de resgatar a disciplina do arcano. Papa Bento XVI fala muito disso, né? Nós vamos chegar a uma época que nós seremos o resto de Israel, ou seja, aquele grupinho, né, que vai ter que celebrar talvez as escondidas, como era na igreja primitiva. Mas enquanto isso não chega, né, não precisamos nos preocupar com isso. Então, participar da celebração da palavra ou participar da celebração eucarística. Nós vamos ter ali alguns exorcismos, chamados exorcismos menores, que não tem nada a ver com tirar demônio, tá bom? Esses exorcismos menores nada mais são do que orações para preservar aquela pessoa do mal, bênçãos, e podem ocorrer as entregas. Que entregas são essas? A entrega do credo e a entrega da oração do Pai Nosso e a entrega da Sagrada Escritura. Qual que é a duração? No mínimo 1 ano. Prestem atenção. Não posso ter catequese com adultos com menos de 1 ano. É 1 ano ou mais. Por quê? Porque mais do que dar um conteúdo teológico, doutrinal, eu quero criar vínculo afetivo com essa pessoa. E ninguém se torna melhor amigo em 2 horas, né? Então, esse tempo, esse estar junto, esse conviver é essencial. E até porque a gente não precisa ter pressa, a não ser que a pessoa esteja morrendo, mas aí tem um rito próprio para isso. Mas no ordinário, a gente não precisa ter pressa, porque uma vez que ela quer ser cristã, uma vez que ela quer ser batizada, é para fazer parte da comunidade, ou seja, é para entrar e não é sair mais. Então, a gente não precisa ter pressa de acabar a catequese. Então, 1 ano ou mais, né? E os candidatos, então, são chamados de catecúmenos. Percebam que nós tivemos uma mudança de status aqui. O RICA não traz o conteúdo catequético a ser dado, mas ele traz o conteúdo celebrativo. Mas se nós estudarmos o conteúdo celebrativo, nós vamos ver que esse conteúdo celebrativo em muito vai nos ajudar a pensar no conteúdo catequético. Por exemplo, o RICA diz que o conteúdo catequético tem que estar em sintonia com o conteúdo celebrativo. E aí o conteúdo celebrativo diz, por exemplo, que eu tenho uma celebração de entrega do credo. Ora, por que que o RICA apresenta uma celebração para entregar a profissão de fé? A gente pode pressupor que é um conteúdo importante. Só que ele diz assim, eu entrego o credo numa celebração e depois eu vou ter uma celebração para recitar o credo. E aí o RICA vai dizer que essa recitação aconteça no sábado santo à tarde, antes do batismo. Então, olha, eu tenho a entrega e só depois eu tenho a recitação. Entre a entrega e a recitação eu tenho uma lacuna. Por que dessa lacuna? Nós podemos deduzir que se eu entreguei o credo numa celebração litúrgica, eu preciso ter agora um conteúdo catequético. E qual vai ser o conteúdo catequético? Um conteúdo que parta do credo. Um conteúdo que vai explanar, explicitar o significado de cada parágrafo da profissão de fé. A mesma coisa a oração do Pai Nosso. O RICA vai dizer que nós temos uma celebração para entregar o Pai Nosso. A oração. Por quê? Porque a vida de oração é importante. E o Pai Nosso, então, é o modelo de toda a oração. E é a mesma coisa. Nós temos a celebração de entrega do Pai Nosso e só depois a gente tem a celebração de recitação do Pai Nosso. Por que essa diferenciação? Porque a gente pressupõe que entre a entrega e a recitação a gente tem um conteúdo. Que conteúdo? Um conteúdo, uma catequese sobre o Pai Nosso. Então, quando a gente começa a olhar as celebrações, nós vamos ver que nós temos um livro, né, que vem de encontro com todo o conteúdo celebrativo. Que livro que é esse? Então, eu tenho o conteúdo litúrgico. E aí esse conteúdo, o RICA vai dizer que o conteúdo litúrgico tem que estar em sintonia com o conteúdo catequético. E aí, quando a gente pega o conteúdo litúrgico e pega o catecismo da Igreja Católica, nós vamos ver que eles se encaixam perfeitamente. Então, o RICA traz o conteúdo litúrgico e todo o desenrolar do desenvolvimento catecumenal, explica como devem ser os tempos e etapas, e aí nós temos, então, no Catecismo da Igreja Católica, uma fonte de conteúdo catequético. Não é para pegar o catecismo e ler no encontro de catequese, não é isso. Eu estou dizendo que o catecismo é a fonte de inspiração onde eu vou tirar o conteúdo seguro, doutrinal, a ser dado na minha catequese. Depois eu vou mostrar como fazer isso, vou exemplificar para vocês. Depois dessa catequese, então, nós temos aí
a preparação para os sacramentos na segunda etapa, com o rito de eleição. Então, olha lá, eu tive um ano e pouco de catequese. Nesse um ano, o introdutor, o catequista vai ali acompanhando aquele catecúmeno, verificado que houve uma mudança, uma participação, um entrosamento com a comunidade então escolhe, o chama, o elege para se tornar cristão na próxima vigília pascal. E aí, então, esse rito de eleição acontece no primeiro domingo da quaresma, e aí, então, tem um rito próprio para isso. Então, chama lá o candidato, a comunidade o escolhe, até nesse rito de eleição, a gente utiliza um livro chamado Livro de Inscrição dos Eleitos, porque o RICA, ele vai dizer que o nome dessa pessoa tem que escrever em algum lugar. Uma vez que a gente batizava só crianças, as crianças eram batizadas e o nome já era escrito no livro do batismo. Esse rito pressupõe que o nome seja escrito num livro anterior, que é o livro do batismo. Então, ele não diz que livro que é esse, porque esse livro acabou se perdendo ao longo do tempo. Então, muitas comunidades estão adaptando um livro para fazer essa celebração. Até que eu propus para a editora e nós criamos um livro, que é o livro dos eleitos. Então, quando vocês virem lá o rito da eleição, vocês podem adquirir esse livro, e esse livro, então, vai ser utilizado nessa celebração de eleição. E olha que interessante como nós pensamos esse livro. Nós temos aqui a estrela, lembrando a estrela que guiou os magos até Jesus, né, que ela, no nascimento de Jesus. Então, essa estrela, querendo dizer que esse itinerário catecumenal é esse itinerário para nos guiar até o Verbo encarnado, Jesus Cristo. Aqui nós temos esses dois riscos simbolizando a água, esse sangue e água que jorraram do lado aberto do coração de Cristo. O prefácio da festa do Sagrado Coração de Jesus, da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, vai dizer que esse sangue e água são os sacramentos da Igreja. Então aqui nós podemos identificar esse sangue e água como os sacramentos da iniciação. A água simbolizando o batismo e a confirmação, esse espírito que pairava sobre as águas, e a outra simbolizando a Eucaristia, esse sangue, né? E aí nós temos aqui dentro, então, o espaço para escrever o nome daquele que está sendo eleito. E aí nós aproveitamos esse livro, então, e colocamos várias outras colunas para ajudar na nossa organização da catequese. Como são muitas celebrações que o RICA propõe, e para a gente não se perder quem recebeu e quem não recebeu, a gente vai registrar aqui também quando foi o rito de admissão, quando foi a entrega do credo, quando foi a entrega do Pai Nosso, quando foi a primeira confissão, quando foi a primeira Eucaristia, que são ritos que geralmente são celebrações que geralmente a gente não registra nos nossos arquivos paroquiais. Então esse livro ele vai servir na celebração de eleição, mas vai servir também como um livro de organização da nossa paróquia, e ele vai permanecer então lá na secretaria junto com o livro do batismo e da confirmação. E aí então esse rito, ele abre o tempo de purificação e iluminação, e a partir desse rito de eleição, os catecúmenos são chamados de eleitos, competentes ou iluminados. Então, esse tempo de purificação e iluminação é um tempo de preparação próximo para os sacramentos. E aí nós temos aí os escrutínios, que são celebrações de purificação daqueles que serão batizados. E aí, se as entregas não ocorreram lá durante o tempo do catecumenato, a entrega do credo, do Pai Nosso, podem acontecer aqui. E esse tempo de purificação e iluminação vai acontecer durante todo o período da quaresma. Então, como eu disse, o RICA vai trazer as celebrações que devem acontecer, mas ele não traz o conteúdo catequético. O conteúdo catequético é esse conteúdo espiritual, mais intenso, de preparação para a celebração dos sacramentos. Aí nós temos a terceira etapa, que é a celebração dos sacramentos da iniciação, que é o ponto alto da iniciação, onde os adultos catecúmenos serão batizados, crismados, vão receber a Eucaristia pela primeira vez. E aí nós temos o tempo da mistagogia, que é esse tempo de um aprofundamento maior do mistério cristão, no mistério pascal, na vida nova vivenciada na comunidade cristã. A duração vai ser todo o tempo pascal, e durante esse tempo eles são chamados então de neófitos. Nós temos aí uma nova mudança de status desses recém-batizados. Depois nós vamos explicar um pouco melhor esse tempo da mistagogia, uma vez que a gente não tem mais a disciplina do arcano, mas é o momento da gente pegar tudo aquilo que foi vivenciado na celebração dos sacramentos e ter essa compreensão mais profunda desse mistério celebrado. Percebam, esse é o itinerário catecumenal.
o capítulo 4 do RICA vai dizer que nós podemos pegar esse itinerário e utilizar também para os não catecúmenos, ou seja, para os já batizados, que nós chamamos de catequizandos. Então, catecúmenos não batizados, catequizando já batizados, mas não plenamente iniciados. Então, posso ter turmas mistas, né, de catecúmenos e catequizandos, e aí, então, eu vou usar o mesmo itinerário, o conteúdo catequético pode ser o mesmo para todo mundo, mas o conteúdo celebrativo deve ser adaptado. Por exemplo, posso fazer pré-catecumenato com todo mundo? Posso. Esse acompanhamento personalizado, designar um introdutor, mas o rito de admissão na porta da igreja posso fazer com todo mundo? Não. Por quê? Porque quem já é batizado, por mais que não participe na vida da comunidade, ele já é cristão. Então eu não posso identificá-lo como um desconhecido. Então os catecúmenos a gente acolhe na porta da igreja. E quem já é batizado vai participar da celebração ali junto com os demais. Nada impede que na hora que todo mundo estiver entrando, o padre apresente os catequizandos também, só para a comunidade saber. Mas aqueles ritos de assinalação, imposição das mãos, deve ser feito apenas só com os catecúmenos. Depois, durante todo o tempo da catequese, o conteúdo catequético vai ser o mesmo com todo mundo, mas as celebrações, algumas não vão poder ser. Tipo, entrega do credo, do Pai Nosso, posso fazer com todo mundo? Posso, porque não é exclusivo dos catecúmenos. Mas já o rito de unção com o óleo dos catecúmenos vai ser só para os catecúmenos. Da mesma forma, o rito de eleição. O rito de eleição é só para os catecúmenos. Por quê? Porque quem já é batizado já é eleito, já faz parte da comunidade. Mesma coisa no tempo de purificação e iluminação. Os escrutínios são só para os catecúmenos. Por quê? Porque os escrutínios é um rito de purificação para aqueles que serão batizados. Quem já é batizado tem um rito de purificação próprio. Qual que é o seu rito de purificação? O sacramento da reconciliação, a confissão. Então, para os catecúmenos, eles vão participar da celebração dos escrutínios, e quem já é batizado, durante o tempo da quaresma ali, nós vamos fazer uma celebração penitencial para que eles possam se confessar. Ou seja, os catecúmenos não podem se confessar, mas os já batizados sim. Então, com isso, a gente vai adaptando esse itinerário. E aqui, então, nós temos esse esquema do itinerário catecumenal, onde nós trazemos o itinerário catecumenal para catecúmenos, e pegando esse itinerário catecumenal, nós adaptamos para quem já é batizado, e ele, então, se torna um itinerário de inspiração catecumenal. Prestem atenção, vocês precisam ter muito claro isso, porque isso vai ser a base de tudo agora que nós vamos falar. Nós vamos partir desse itinerário para propor toda a prática catequese da igreja a partir de agora. Bom, então, já é meio-dia, né? Se vocês tiverem algumas perguntas, podem mandar e nós vamos fazer quando voltarmos do almoço, né? E aí a gente vai assimilando, conversando aí, até quem estiver em grupo, e aí a gente vai deixar isso bem claro, e aí a parte da tarde nós vamos trabalhar questões mais práticas. Aí eu sei que vocês estão aí ansiosos, estão sabendo, mas padre, como colocar isso em prática? Calma, vou explicar para vocês agora à tarde, vou dar um monte de exemplos de como isso pode se tornar possível, concreto, na vida da comunidade. Então isso foi a teoria, a introdução, uma fundamentação para aquilo que a gente vai propor agora na nossa parte da tarde.